Boa noite aos irmãos. Que maravilhoso estarmos reunidos aqui, né? Agora que nós já louvamos a Deus, agora chega o momento de nós ouvirmos a palavra dele, na qual eu tive bastante tempo para estudar, para ele clarear a minha mente, para dizer aos irmãos algo que eu espero que vocês guardem, algo que vocês pratiquem nos seus dias a dia. E não só para as irmãs, mas para os irmãos também. É uma mensagem que tocou muito em mim, esta mensagem de Lia. E eu não sei o porquê que as mulheres da Bíblia não são tão faladas, né? Geralmente a gente ouve muitos estudos a respeito de homens valorosos, né? Guerreiros, que tinham fé, mas das mulheres são bem raro isso acontecer. E hoje nós estamos reunidos aqui para ouvir um pouco desta mulher que passou por muitas lutas, por muitas dores. Essa mulher também teve vitórias. E que vitórias essa mulher teve, hein? Deus olhou com carinho para esta mulher e lhe deu algo muito desejado, inclusive por sua irmã. Inclusive por 99% das mulheres da terra querem esta bênção que Deus deu a esta mulher, concedeu a esta mulher. Esta mulher, ela foi fiel a Deus em meio a tantas e tantas dificuldades, e o nome dela é Lia, ou Leia. Lia era filha de Labão, irmã de Raquel. E Lia, a própria palavra de Deus, no capítulo 29 de Gênesis, capítulo 17, diz que os olhos de Lia eram sem brilho, ou olhos meigos, dependendo da versão, mas Raquel tinha uma bela aparência e um rosto atraente. Moisés é muito perspicaz em colocar essa distinção logo aqui. Havia um detalhe entre as duas que as distinguia. Lia era mais velha e tinha um olhar meigo, um olhar que não tinha brilho. Alguns falam que Lia tinha algum defeito no olho, outros falam que ela realmente não era bonita. De fato, nós não vamos saber se era ou não bonita, se tinha ou não algum tipo de deficiência no olhar. Mas Moisés destaca aqui que Lia não era tão atraente quanto Raquel, sua irmã. E para começar a entender o contexto da história desta mulher, nós temos que lembrar de alguns personagens. E o nome principal que caminha com Lia durante a sua vida é Jacó. Um primo dela, que morava muito distante dela. E em algum momento, Jacó começa a fazer as suas peripécias, né? Ele começa a arquitetar um plano para tirar a primogenitura do irmão, consegue. Depois ele engana seu pai, já idoso, não consegue enxergar nada. Ele rouba a bênção que é do seu irmão. E a consequência disso é que ele foge de lá, porque o irmão queria matá-lo. E o seu pai fala com ele o seguinte: olha, vá para Padã Arã, que lá moram os parentes da sua mãe. E eu quero que você vá para lá e, literalmente, dizendo o seguinte: arrume uma mulher, meu filho, para você sossegar, parar com isso. Literalmente ele está dizendo isso. Arrume uma mulher para você sossegar, uma mulher decente. Não faça como seu irmão Esaú, que casou com essas mulheres cananeias. Procure uma mulher decente lá na casa de Labão, que era irmão de Rebeca, sua mãe.
Jacó então parte para Padã-Arã, e chegando lá ele é enfeitiçado, digamos assim. Ele vê de longe Raquel. Raquel não, é Raquel. Vê de longe Raquel. Uma mulher bonita, né, atraente, e aquilo, os olhos dele se encheu, né? E ali ele, logicamente, foi com ela para a casa de Labão. E lá ele trabalhou por um tempo, e Labão chega com ele e conversa: olha só, você não pode trabalhar de graça aqui, o que você quer? E aí ele, Jacó sendo Jacó, astuciosamente falou assim: olha só, eu não tenho dinheiro para pagar o dote, mas eu vou trabalhar para você 7 anos, em troca de sua filha. E Labão não perdeu um grande negócio. Aliás, Jacó pagou mais do que o dobro do que era costume pagar um dote na época. 7 anos valia por aí. Era o dobro de um dote. E Labão aceitou aquele trato. E os textos bíblicos dizem que 7 anos passou como dias para Jacó. Então chega o momento, o grande momento da vida de Jacó, que é o casamento. E Jacó chega para Labão e fala assim: agora é a hora. Eis o momento que eu esperei por tanto tempo. E Labão prepara tudo, organiza a festa, chama os vizinhos. E quando chega a hora, ele troca as irmãs. Lia era a mulher meio que estava de pano de fundo ali. Ninguém se importava muito. Então Labão pega esta menina, esta mulher, e troca com Raquel, sua irmã. E Labão faz um grande negócio aí. E a gente vai ver o porquê. Jacó então deita-se com a Lia, concretiza-se o casamento, e aí gera uma pergunta para nós, né? Como que o Jacó não diferenciou? Como isso é possível? Provavelmente Jacó estava bêbado. Era uma festa de casamento, tinha vinho. Ninguém ia beber água numa festa de casamento naquela época, era costume. Ele já estava feliz demais, com muito álcool no sangue, provavelmente. O texto bíblico não diz, mas tudo leva a crer que era isso. Porque no momento que ele retirasse o véu da noiva, naturalmente qualquer um diferenciaria. Ou não. E foi assim que aconteceu. Warren Wiersbe, ele diz que o homem que enganou o pai foi enganado pelo sogro, o homem que passou por primogênito recebeu a primogênita. E a gente vê como que é, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher em algum momento da nossa vida. Ele enganou muita gente e agora foi enganado. Aproveitaram da situação dele e ele se casa com Lia. Quando ele acorda no outro dia, aquela surpresa, né? E não foi uma surpresa tão agradável, garanto que não deve ter sido. Porque a mulher que ele amava não estava do seu lado, e sim Lia. E ele foi tirar satisfação com Labão, e Labão ele explica de uma maneira muito, mas muito perspicaz. Ele fala o seguinte: aqui na nossa terra não é costume a mais nova casar antes da mais velha. Aliás, em nenhuma cultura do mundo era assim. Sempre a mais velha casava-se primeiro. E tinha um detalhe, o detalhe de Lia especificamente. Porque se durante 7 anos Lia não casou, provavelmente entra naquele detalhe. Ou ela não era tão atraente fisicamente, aparentemente, ou ela tinha algum problema.
Então, Jacó, sabendo que ele não teria um dote por ela, ele arquiteta isso, para que Lia se casasse com Jacó. E ali ele fala com Jacó, olha só, vou resolver seu problema. Durante uma semana, você aproveita o seu casamento, e depois disso eu lhe entrego Raquel, e aí você vai e trabalha mais 7 anos para mim. Eu falo sempre que um rapaz apaixonado é muito bobo. É muito bobo. Porque ele trabalhou mais 7 anos para ter a mulher desejada, mas ele já tinha com uma semana, né? Mas tinha que cumprir o compromisso. Então, aquele homem que era tão esperto, por conta do amor, se tornou bobo. E é exatamente neste contexto que a história de Lia começa. Com artimanhas, com ganância, com ingenuidade de Jacó. E essa mulher, ela passa a ser a primeira esposa de Jacó. E aí começa a entender como que foi essa vida de Lia. O primeiro tópico que eu gostaria de destacar é que Lia estava em busca do amor de Jacó. O ser humano em si, ele sempre busca amor. O ser humano, ele sempre busca atenção, sempre busca carinho, sempre busca afeição. Ou eu estou errado? Nós esperamos isso o tempo todo, desde quando criança. Vamos entender melhor. Se tivesse um bebê aqui de 4 meses, 8 meses, e tivesse uma criança de 2, 5 anos aqui, quem ia ter mais atenção? O bebê. Oh, como é bonitinho. Aí aperta a bochechinha, aí joga para cima, faz o que quer com o bebê. E a criança vai fazer o que para ganhar atenção? Vai correr, vai pular, vai se jogar em cima de um carro, vai chutar bola, vai correr aqui atrás, beber água. Para quê? Para ganhar atenção. Aí o adulto sai para lá, vai sentar, briga com a criança. É ou não é assim? Sempre é assim. E quando cresce, isso muda? Não. A gente ameniza. A gente não pega mais pirraça. Mas isso não muda. Nós continuamos querendo carinho, amor e atenção. Como que não? Na hora de nós irmos para um evento, nós arrumamos todo para chamar a atenção dela. Ou ela arruma-se toda para chamar a atenção dele. Os homens vão para a academia e malham para ficar sarados, para ir para a praia. A mulher coloca silicone na bunda, no peito, em todo lugar para chamar a atenção do homem. Isso é ou não é chamar a atenção? E o que Lia está fazendo aqui é querendo chamar a atenção de ninguém menos do que o seu marido. Ela estava lutando por alguém que ela amava. Embora o texto não dissesse nada antes disso, mas ela amava Jacó. E ela buscava o amor daquele homem. Ela queria isso. Lia, ela se dedica intensamente para buscar este amor. Mas ela era desprezada. E ela vive momentos difíceis com isso. Mas ela se manteve fiel ao seu marido e ao Deus de seu marido, do seu sogro. Lia também foi submissa em todo o tempo em que esteve com Jacó. Sabe o que eu fico pensando em nossos dias? Se fosse algo assim, a primeira coisa que ia acontecer é a separação. Ou estou errado? Primeira coisa,
Se nós formos olhar em pesquisas recentes, a taxa de divórcio é altíssima. E por que isso acontece? As pessoas simplesmente falam o seguinte: não tem mais amor, não tem mais compatibilidade, eu tenho muitos ciúmes, ou ele tem muitos ciúmes, nós não conversamos mais. São tantas e tantas desculpas que as pessoas dão para se separar. Aliás, separação é algo super comum hoje em dia. Mas naquele tempo ela não tinha essa opção. Aliás, a lei mosaica foi muito tempo depois. E a lei mosaica ainda beneficiava os homens na separação. Eram os homens que poderiam pedir para se separar da mulher. Então, nós vemos aqui uma mulher que, se fosse nos nossos dias, eu não sei se ela se permanecesse firme com esse propósito. Mas sendo uma mulher de Deus, sendo uma mulher fiel a Deus, ela se manteve. E ela se mantivesse hoje também. Lia, ela estava unida ao seu marido e ele a desprezou. Mas ela sempre quis o amor e a afeição dele. E isso é uma lição para os nossos dias. Uma lição para nós casados, aqueles que ainda vão casar. Casamento não é tudo flores. Tem os seus percalços. E aquela promessa maravilhosa lá no altar, como Deus de testemunha, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe, as pessoas estão simplesmente embolando aquilo que fala e jogando no lixo perante Deus. Eles fazem um compromisso perante Deus. E aí eu volto a fazer essa pergunta. Os dias de hoje estão como? Como estão os dias de hoje em relação a isso? A facilidade com que se tem de mudar de rumo, de se separar, em vez de lutar pelo compromisso que fez diante de Deus e dos homens. Lia, então, nesta busca, ela passa a sofrer. É o segundo tópico. Não tinha o amor do marido e a vida dela passa a ser sofrida. Ninguém se importava com Lia, essa era a verdade. A começar pelo seu pai. Você acha que o pai de Lia se importava com ela? Por tudo que ele fez com ela, você acha que se importava? Não. Dentro da própria casa dela, não havia amor de pai. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 31, versículo 14 e 15, nós vemos um diálogo muito interessante de Raquel e Lia com Jacó. Elas falam o seguinte para Jacó. Raquel e Lia responderam: da nossa parte tudo bem, afinal não herdamos coisa alguma da riqueza do nosso pai, ou seja, zero. Ele reduziu os nossos direitos aos mesmos que têm mulheres estrangeiras, ou seja, nada. Nada. Mulheres estrangeiras, geralmente, elas se tornavam escravas. Escravas. O que escravo tem de direito? Nada. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Veja que situação deplorável dessa mulher, das duas, aliás. Ele pagou pelo dote, o dinheiro não foi para elas, ele literalmente as vendeu e elas não tinham direito algum. Isso é uma imagem de um pai afetuoso? Nós vemos aqui afeição
de Labão para com elas? Nós não vemos. Nós não vemos nenhum tipo de carinho e amor para com elas. Muito pelo contrário. Quando elas se casam, o que Labão faz é dar uma serva para cada uma. E o costume era ganhar joias, vestidos, propriedades. Mas não foi isso que aconteceu. Literalmente foi vendida como uma escrava qualquer. Labão tratava as duas filhas como mercadoria, simples assim. Nada mais do que isso. E quando Lia se casa com Jacó, a coisa piora. Porque ela já não tinha a graça do pai. Agora ela também passa a não ter mais a irmã. A sua irmã passa a ter ciúmes dela. Por quê? Por causa dos filhos. Veja Gênesis capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Veja bem isso. Complicado a situação de Lia. Dai-me filhos ou morrerei. Como se o Jacó tinha alguma obrigação. Como se fosse culpa dele que ela não tivesse filhos. Interessante que a resposta de Jacó foi: por acaso sou Deus? Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Então, o lar de Lia estava todo ruído. O lar dela estava em pedaços. E não só o lar dela, mas o coração dela. A mente dela estava em pedaços. Mas ela se manteve de pé. Nós vemos aqui que a poligamia, casamento de Lia com Jacó, foi um triângulo amoroso, e depois ainda ele se deitou com as duas servas. Mas Deus permitiu isso, embora ele abominasse essa prática, mas Deus permitiu naquele tempo. A poligamia de Jacó não foi culpa dele. Assim como as tensões que havia no seu lar não era culpa de Jacó. Mas por outro lado, se nós olharmos lá atrás, o homem que havia crescido num lar competitivo e dividido, acaba formando uma família dividida e competitiva. Ou não era? A mãe dele amava mais ele do que o irmão. O pai dele amava mais o irmão do que dele. Ele brigava com o irmão por causa da primogenitura e por causa das bênçãos. O irmão queria matar ele. Que família é essa? E ele acaba justamente tendo uma família igual, dividida e competitiva. Mas então, capítulo 29, versículo 31 até o versículo 35. Mas então o Senhor viu que Lia não era amada. Permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora o meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente, deu à luz a outro filho, chamou-o de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz a outro filho, chamou-o de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho, chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. E então parou de ter filhos. Gênesis 30, versículo 17, até o versículo 21.
Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu à luz ao quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz a uma filha e chamou de Diná. Vejam as bênçãos de Lia. Vejam as bênçãos de Lia. Todos os seus filhos, Lia deu nomes que refletiam as tensões que ela tinha no lar e as vitórias da vida dela. Ela sempre lembrava de Deus. E ela também lembrava que o marido dela não amava e era uma chance dele amar ela. Rúben, Simeão e Judá, eu queria até chamar um pouco mais de atenção nesses 3, porque eles são nomes que dão referência ao Senhor, em referência ao Senhor. Ao colocar esses nomes, Lia confessa sua fé em Deus, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac e o Deus de Jacó, seu marido. Se nós olhássemos os nomes, lá no versículo 32, o Senhor viu a minha infelicidade. Rúben, o Senhor viu. Quantas das vezes nós estamos passando por muitas dificuldades, nós não comunicamos a ninguém, nós até pensamos que não há soluções de nada, por nossas próprias forças, mas lá dos céus Deus está vendo o que está acontecendo com você. Ele olha o seu coração, embora por fora pode parecer tudo normal. Provavelmente era assim na vida dela. Cuidava da casa, do lar, fazia os seus serviços e tal, conversava, parecia tudo perfeito, mas no coração daquela mulher ele estava em pedaços. Mas Deus, ele consegue enxergar dentro de nós. E ele viu que aquela mulher era infeliz. E ele deu a esta mulher uma bênção, que era um filho. Logo depois ela engravida de Simeão. E ela fala o seguinte: o Senhor ouviu que eu não era amada. Ele não só viu, mas ele prestou atenção na sua oração. Porque aquela mulher, com certeza, falava com Deus. Falava, chorava, deve que clamava, dizendo o porquê que ela não era amada. E em resposta a esta oração, Deus lhe dá outro filho. Veja só como que isso é interessante. E o filho Judá, que significa louvor, ela então para ali e disse: agora eu louvarei o Senhor. Um Deus que vê, um Deus que ouve. E agora este Deus, ele é louvado por aquela mulher. E sabe o que mais me chama a atenção? Porque muitas das vezes falam-se tanto, mas tanto de Raquel, mas Raquel foi aquela mulher que roubou os ídolos de seu pai. Raquel foi aquela que, ao invés de orar a Deus, o Deus do marido dela, ela tentou arrumar outras artimanhas para engravidar. As mandrágoras que o filho de Lia tinha achado.
e que as mandrágoras serviam para outras coisas, mas uma delas era para engravidar. E embora Lia tivesse nascido num ambiente totalmente pagão, Deus de Abraão, Isaque e Jacó era louvado por ela. Ela escolheu servir ao Deus dos deuses, né? Ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Ela escolheu servir a Deus. E a irmã dela, até então, não tinha muito essa questão. Lia se demonstra fiel, uma serva fiel, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os choros que essa mulher deve ter tido durante a sua vida, durante a sua trajetória, ela se permaneceu fiel a Deus em todas as circunstâncias. Uma mulher memorável, uma mulher que merece ser lembrada, uma mulher que não desiste apesar de tudo. E isso é uma lição para nós. Uma lição para nós. E quem acha que acaba por aí, não. Deus separa a última honra para Lia. Veja no capítulo 49, versículo 29 até o versículo 31. Veja só que honra que essa mulher teve. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. Que maravilha. Aquela mulher que foi desprezada por todo aquele tempo, que não foi amada por todo aquele tempo, que era mais uma, para falar a verdade, ela teve a honra de ser sepultada junto com Abraão, Isaque, junto com Sara, junto com Rebeca. E ela foi sepultada junto do seu marido. Aqui, né, a gente pode falar, né, que foi ao inverso, até que a morte os separe, não, até que a morte os une. Literalmente foi assim. Aquela mulher que lutou tanto durante a sua vida para ficar junto dele, obteve isso após. Obteve isso após. O destino quis assim, né? Na realidade, não. Foi Deus que quis assim. Essa última honra para esta mulher que deixa tantos exemplos bons para nós hoje. Exemplos nos quais nós devemos seguir. Primeiramente, amar, mesmo sem ser correspondido. É um ato de fidelidade e honra. Lia amou seu marido mesmo não sendo a esposa preferida. Seu amor não era baseado apenas no que recebia, porque ela não recebia nada, mas no seu compromisso com aquele homem. E o seu compromisso com Deus também. No casamento, volta a falar, nem tudo são flores. Mas o amor verdadeiro é aquele que permanece em meio a todas as dificuldades. E aí se expressa na fidelidade, na paciência, na entrega, em todos os momentos. Em todos os momentos. A outra lição que nós podemos destacar aqui é que Deus vê aqueles que são rejeitados. Todos nós aqui passamos por alguns problemas, nem todos sabem os problemas de cada um, mas nós
Muitas das vezes nos sentimos desprezados, maltratados, entristecidos, angustiados. E Deus, Ele vê. Deus, Ele vê. E é muito melhor, sem dúvida nenhuma, Deus vê do que qualquer outra pessoa. Porque Deus, Ele sabe como fazer você melhorar. Às vezes a pessoa vê você assim e ainda quer te pisar ainda mais, para te derrubar ainda mais. Mas Deus não, Ele sabe o que fazer para você melhorar. Mas você também tem que orar, porque Ele ouve. Não basta só Ele ver, Ele quer ouvir de você. Aquela mulher fez isso. Ele viu e provavelmente ele ouviu inúmeras vezes durante a vida dela as orações dela. Ele cuida de nós. Nós temos que ter esta noção. A outra coisa é que Deus transforma a dor em propósito. Ele viu toda a situação que aquela mulher passou e Deus deu tantas honras daquela mulher que às vezes nós não podemos ter a noção disso. Principalmente porque foi através dessa mulher que veio a linhagem messiânica. Uma mulher que sofreu muito, mas foi através dela que veio a linhagem messiânica. Foi através dela que veio a linhagem sacerdotal. Precisa de uma honra tão grande assim? Foi através desta mulher. Não foi através da Rebeca. Raquel. Esses nomes parecidos. Por mais que Jacó amava demais Raquel, mas foi através da Lia que obteve essa honra. E aí eu deixo as perguntas para vocês. Vocês conseguem louvar a Deus diante das dificuldades? Vocês conseguem pedir a Deus, orar a Deus em todos os momentos, seja nos momentos felizes, nos momentos difíceis, para que Ele as direcione, guie os seus passos? Nós temos aquele velho ditado, né? Que a gente ama quem a gente gosta. Mas quem a gente não gosta, a gente só deixa para lá. Nós vemos aqui, tudo bem que era em relação ao amor de marido e mulher, mas aqui nós estamos vendo também um amor no geral. Nós devemos amar uns aos outros. Essa é a palavra de Deus. Foi um mandamento que Ele deixou. Não conseguimos amar a Deus se nós não cumprirmos o mandamento de amar uns aos outros. E aí? Como é que fica? Nós não podemos pular essa etapa. O amor, aqui, nesse caso, o amor dela para com ele foi tão maravilhoso, tão grandioso, que eu comparo ao amor de Cristo para conosco. Ela viveu a vida em busca deste amor. Jesus está aí. Olha só, quanto tempo a palavra dele é anunciada e muita gente ignora este amor. Nós ignoramos um dia, até que nós fomos salvos. Mas tem muitas pessoas ignorando este amor. E estão sofrendo lá no mundo, deixando um Deus maravilhoso que pode socorrer eles a todo momento, de fora das vidas deles. E nós temos que ser gratos por isso. Porque Deus olhou para nós, Deus nos salvou, Deus nos resgatou, e por isso nós temos que amá-lo. Embora muitas das vezes nós traímos ele. Olha só como que isso é difícil. Nós traímos aquele que a gente diz amar. Já pensou nisso? Nós traímos. Cara, quando eu penso nisso, na minha casa, eu não sei. Eu falo que amo,
como que eu amo e peco? É difícil isso. É difícil isso. Quando a gente para pensar nisso, é muito difícil nós pararmos e analisarmos a nossa vida, que nós falamos que nós amamos a Deus, e numa oportunidade miserável nós vamos e caímos. Que amor é este? E Ele está ali para nos perdoar e nos levantar. Isso é um amor perfeito. E quando alguém comete alguma falha conosco, a gente quer fazer o quê? Mandar embora, não perdoar, separar, matar, esbofetear, qualquer coisa. E Deus deve olhar para a gente e falar assim, se eu fizesse isso com você, ia sobrar o que de você? Nada. Nós devemos olhar para esta mulher e ver este exemplo de amor que ela deu aqui. Não só para com seu marido, mas para com todos. Um amor genuíno, verdadeiro. E que nós possamos olhar e praticar isso. Eu acho que essa é a maior lição que nós podemos ver na vida de Lia. É manter-se fiel ao seu marido, buscar ser amada o tempo todo, ser submissa, uma forma de amor também, de por mais do que ela fosse humilhada, ela ainda se manteve submissa ao seu marido até a sua morte, e ela foi honrada por Deus. Nas nossas vidas, às vezes nada vai ser fácil, mas eu tenho certeza que Deus está olhando para você, olhando para mim. E nós devemos estar orando para nos mantermos fiéis a esse Deus que nós tanto falamos que amamos. E nós temos que provar isso, porque muitas das vezes, na primeira oportunidade, nós falhamos com Ele. Amém?